Glória a Deus. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Mesmo não podendo estar aqui, congregando todos os dias na igreja, como é do nosso costume, mas graças a Deus que o Senhor nos permitiu estar assim ouvindo esta palavra da parte do Senhor através do nosso pastor Edson. Louvado seja Deus, e que nós a cada dia venhamos ser fortalecidos, irmãos, através da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Não desanima, glória a Jesus, não desanima, mesmo na tua casa, mas busca o Senhor, porque através do sangue de Jesus nós temos vitória, e nós teremos vitória até o fim. Louvado seja Deus, amém? Glória a Jesus. O sangue de Jesus nos garante vitória. Glória a Deus. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Para todos, aleluia. Você tem a vitória através do sangue de Jesus. Aleluia. Nós temos vitória. O nosso Rei, ele vive para sempre. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, Deus maravilhoso. E nós te adoramos, Senhor. Exaltado seja, Cordeiro de Deus. Nós te exaltamos. Bendizemos o teu Sabemos nome, que Jesus. estás vivo e
nós cantamos. Cordeiro que venceu. Cantamos aleluia. Cantamos sim, Jesus. Cantamos aleluia. Exaltamos o teu nome, Cordeiro de Cantamos Deus. aleluia. Porque tu vive e O reina. Cordeiro venceu. Morreste na cruz para nos Cantamos salvar. aleluia. Oh, se não fosse a tua morte na Cantamos cruz, não teríamos aleluia. condições de estar aqui, Cantamos Senhor. aleluia. Aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é. Para sempre adorado é. Para sempre ele vive. Ressuscitou. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, a você que nos assiste, a você que vai receber esta palavra. Que Deus te abençoe, que Deus alcance a cada um de nós, nossas casas, nossas famílias, que a bênção de Deus possa chegar em sua casa, em seu lar. Eu gostaria de, antes de ler a palavra, elevar a Deus em oração nesse momento. E gostaria que você orasse comigo agora, para que Deus possa falar conosco pela sua gloriosa e bendita palavra. Amém? Oremos. Glorioso Deus e maravilhoso Pai, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, nós estamos diante da Tua presença, Pai, com o desejo de ouvir a Tua palavra, com o desejo de sermos edificados, de sermos alcançados pela Tua palavra, Senhor. Pai, com Tua permissão nesta noite, queremos falar, Senhor, sobre o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a remissão dos nossos pecados, a expiação dos nossos pecados, Senhor. Tudo pelo sangue de Jesus, Teu Santo Filho. Pai, alcança agora as famílias, os lares, as vidas. Senhor, meu Deus, tira, Senhor, o medo, tira o pavor dos corações, dos lares, das famílias, e dê a paz do Senhor, Pai. Dê a cada um a certeza da vitória, a certeza, meu Deus, de que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Pai, em nome do Senhor Jesus, fale conosco. Pai, nós desejamos tanto ouvir a Tua palavra, e para isso nós estamos aqui, Senhor, para glorificar o Teu nome. Que o Teu Santo Espírito me dê a sabedoria, me dê graça, Senhor, para que eu possa transmitir a Tua palavra a quem deseja ouvir a palavra, Pai. Em nome de Jesus, assim nós oramos e Te agradecemos, não só hoje, mas sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu convido vocês todos a lermos a palavra de Deus no livro de Hebreus, na carta escrita aos Hebreus, no capítulo 9, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo de número 28. Hebreus, capítulo 9, do versículo 11 ao 28, que diz assim: Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e de bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que
que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna, porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem dado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora compadecer-se por nós, perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Amém, queridos? Esta é a palavra oficial para a nossa reflexão desta noite, desse dia, não é? E nós gostaríamos de falar nesta noite sobre o pacto selado com sangue. Eu gostaria, meus irmãos, de mostrar a vocês todos sobre a eficácia do sangue de Jesus, a necessidade do sangue de Jesus. Nós vamos olhar o sacrifício do Senhor Jesus, que ele não começa na cruz, né? Na verdade, o sangue de Jesus começa a ser derramado lá no Getsemane, quando ele vai orar, quando ele vai falar com Deus Pai, ele está angustiado, a sua alma está totalmente exprimida, não é? Como a azeitona, elas eram espremidas ali, porque ali era a prensa do azeite. Então ali Jesus vai orar, não é? E o nosso amado irmão Lucas vai dizer que quando Jesus ora, o seu suor transformou-se em grandes gotas de sangue. O suor de Jesus transformou-se em sangue, e grandes gotas de sangue caíam pelo chão, né? Então nós vamos ver a importância desse pacto que Deus, ele selou com sangue. A importância, meus irmãos, também de todo crente valorizar a ceia do Senhor, não é? Ali está o simbolismo perfeito do corpo de Jesus e também do seu sangue. Nós temos ali o pão, que simboliza o corpo, que foi partido por nós, e temos ali também o sangue, a figura do sangue de Jesus, que fora derramado por nós no Calvário, para remissão, para expiar os nossos pecados. Por isso a importância deste sangue tão glorioso na vida do crente, né? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos então meditar um pouco sobre a questão desse pacto, né? É verdade que a
própria palavra sangue, ela já assusta, não é? Ela já assusta muitas pessoas. Tem pessoas que ao ver uma pessoa acidentada, seu sangue escorrendo, logo ela não tem coragem de ver. E algumas que vê até chegam a desmaiar, não é? Porque é a questão do impacto. Também é verdade que o sangue de Cristo, ele sim, ele é tão poderoso que ele amedronta o diabo. Pode ser a única coisa que purifica uma alma enferma por causa do pecado, é o sangue de Jesus, né? Você consegue imaginar como o apóstolo Paulo, ele poderia descrever a questão do sangue? Porque em vários textos aqui na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai falar do sangue, né? Livro de Romanos capítulo 3, 25, capítulo 5, versículo 9, Efésios capítulo 1, versículo 7, capítulo 2, versículo 13, Colossenses capítulo 1, versículo 20, depois nós temos o escrito aos Hebreus capítulo 9, versículo 14, 22, capítulo 10, 19, enfim, nós vamos encontrar vários textos que nos falam sobre a eficácia do sangue. Então você consegue imaginar como seriam os escritos de Paulo se ele tivesse sido tão irresponsável quanto a nossa geração de pregadores ao proclamar o poder magnífico e a beleza do sangue de Jesus? O que temos agora, infelizmente, o que nós estamos vivendo hoje, é um evangelho que é um evangelho sem a cruz. E evangelho sem cruz, lógico que é evangelho sem sangue, não é? E evangelho sem cruz e sem sangue, não há remissão, não há arrependimento, não há salvação, não há purificação, não há poder, não há eficácia, não há nada, nada, nada. Se não tiver sangue, se não tiver a cruz, não tem salvação, não tem remissão, não tem a fortaleza para a alma que vem através do sangue de Jesus. Preste atenção, em Êxodo capítulo de número 24, versículo número 1 a 8, nós vamos encontrar o primeiro pacto, quando Deus estabelece para Moisés sobre a questão do sangue. Abra sua Bíblia conosco, por favor. Êxodo capítulo de número 24, versículo de número 1 ao versículo de número 8. Olha o que Deus manda que Moisés estabeleça, né? Glória a Jesus. Êxodo capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 8, que diz assim: depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, inclinai-vos de longe, e só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certo jovem dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor, sacrifícios pacíficos de bezerro. E Moisés tomou a metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Tomou o livro do concerto e leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas destas palavras. Olha, meus irmãos, aqui Deus instituindo o primeiro pacto que foi selado com sangue. Um animal teve que morrer, o seu sangue teve que ser esvaído, e agora Moisés pega do sangue e lança sobre o povo. Era um pacto selado, era Deus instituindo uma aliança, um concerto, e esse concerto seria um concerto eterno, porque depois o
próprio Deus mandaria o seu Filho unigênito para que também selasse com o seu próprio sangue o segundo concerto. Glória a Jesus. Então, tanto o primeiro pacto quanto o segundo foi selado com sangue. Versículo 8: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco. Sobre todas as palavras, o sangue foi aspergido sobre o povo. Por que o sangue? Entre vários povos no Antigo Testamento, havia o pacto de sangue. Às vezes o sangue do sacrifício era sorvido, era bebido pelas partes envolvidas num acordo. Vocês imaginam isso? As pessoas chegavam a fazer um acordo, um pacto com sangue. Então, para selar o pacto, eles tinham que beber o sangue. Mas eu não estou falando que esse era um pacto de Israel, porque Deus proíbe se alimentar ou beber o sangue, não é? Isso é dos antigos povos que não conheciam o Senhor. Estamos falando só para vocês entenderem sobre o poder do sangue, né? Então, por que o sangue? Poderia ser o sangue é uma substância sagrada. O sangue é a vida da carne. Você pode olhar em Levíticos capítulo 17, versículo 11, que vai falar: o mais precioso líquido que poderia ser usado como veículo de ritos religiosos e sério é o sangue, não é? Glória a Jesus. Ninguém vive sem sangue, ninguém pode caminhar sem sangue, ninguém pode também espiritualmente viver sem o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus, ele é o selo da redenção. O sangue de Jesus é o selo da nossa salvação, meus irmãos. Quando a gente olha Jesus crucificado, quando a gente olha Jesus na cruz, todo ensanguentado, a sua cabeça ensanguentada por causa da coroa, cada gota daquele sangue é para salvar toda a humanidade perdida. Então, se você entregou a sua vida para Jesus, saiba que você está debaixo do sangue, você está debaixo de um selo, de uma promessa, de um pacto, de uma aliança que Deus fez conosco. O diabo tem medo do sangue, porque ele sabe da eficácia do sangue de Jesus, ele sabe do poder do sangue de Jesus. Então, nesse pacto do antigo concerto, era o mais eficaz no estabelecimento da comunhão entre Deus e os homens. Então agora, Deus queria selar esse pacto. Então agora era vida por vida. Como assim, pastor? Vida por vida? Ora, um animal tinha que ser morto, era uma vida pela outra vida. Analisem bem, Jesus Cristo também não deu o seu sangue, mas Ele morreu para que nós vivêssemos. Ele padeceu para que nós fôssemos livres da condenação do pecado. Então foi a vida de Jesus para salvar a minha e para salvar a sua vida. Glória a Jesus. O sangue, meus irmãos, ela é a sede misteriosa da vida. Você pode entender que o sangue é a sede misteriosa da vida? Ora, o pulmão é importante, o coração é importante, mas se não tiver sangue, nenhum deles vai funcionar. Você quer ver alguém enfermo? Alguém quando está anêmico, falta de sangue, você olha, a pessoa está amarela, está fraca por causa do sangue. Os glóbulos vermelhos são menos do que os glóbulos brancos. Se faz necessário se fazer uma transfusão de sangue para que as pessoas vivam. Espiritualmente a mesma coisa. Se você tem sangue de Jesus na vida, você está de pé, você está fortalecido, você está glorificando a Jesus porque você tem sangue, o sangue de Jesus Cristo na nossa vida. Louvado seja Deus. O sangue é tão importante, meus irmãos, que quando o Caim matou Abel, a Bíblia vai dizer que o sangue de Caim clamava. Escute bem, mas o sangue de Caim clamava, não é clamando pela morte de Abel, não, preste atenção. Aquele sangue não era um sangue que desejava justiça. O Abel morreu
a inconstância de Caim, mas agora vocês imaginam que Abel iria clamar para que Deus matasse o Caim? De maneira nenhuma. O sangue clamava, mas que sangue era aquele? Era o sangue da misericórdia. Tanto é que Deus não matou Caim. Deus ainda colocou um selo nele e disse: todo aquele que achar Caim vai saber que ele tem um selo que não é para morrer, porque um sangue clamou a Deus por misericórdia. Vocês acreditam que o sangue de Jesus clama por misericórdia? Nós estamos debaixo deste sangue. Você não morre, você não padece, você não perece por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário para a remissão das nossas vidas. O sangue precioso, o sangue salva vidas. Sangue salva vidas, é claro que salva. Vejam as pessoas que estão hospitalizadas desejando transfusão de sangue. Então sangue é vida e sangue salva a vida. Anemias profundas, hemorragias, nesse caso se faz necessário que o acidentado ou enfermo vá direto para a UTI para reposição do sangue. Em todos esses casos, o sangue pode salvar a quem está à beira da morte, salvar literalmente, salvar o corpo, salvar simplesmente o corpo humano. O sangue é capaz de salvar. Quanto mais o sangue de Jesus vai salvar a alma do mais vil pecador. Você que me assiste, meu amigo, você que ainda não entregou a vida para Jesus, o sangue de Jesus pode te lavar, pode purificar você dos seus pecados e fazer de você uma nova criatura, pelo poder do sangue de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. O sangue, ele é insubstituível. Ninguém substitui o sangue de ninguém. Ninguém pode dizer: o fulano está sem sangue, vamos colocar um outro líquido para substituir. Não, esse é o líquido da vida, esse é o veículo da vida. O sangue é insubstituível. A importância deste sangue: era necessário que o pacto do povo de Deus tivesse um selo, uma marca. Seria algo que tinha que ser com muita eficácia, muito poder, não é? Glória a Jesus. Então Deus, Ele entendeu na sua soberania, na sua sabedoria, que era necessário então usar o sangue. O sangue seria um selo, uma marca, algo que levasse o povo a um sentimento de profunda comoção, porque ninguém brinca com sangue, ninguém desmerece o sangue, porque nós precisamos de sangue para viver. Então agora Deus, Ele institui o pacto com sangue. E também não é só a questão da comoção quando você vê alguém ensanguentado, mas sim por ser também essencial para a própria vida. Nenhum ser humano pode viver sem sangue. Nós vamos ver agora o dia da expiação, né? O dia da expiação, o que vai falar? A palavra expiação no hebraico é Kippurim, que é derivado de kapar, que significa cobrir, traz a ideia de cobrir o pecado mediante um resgate. Então esse é a expiação. Preste atenção, Deus desejava salvar os israelitas, perdoar seus pecados, reconciliá-los consigo mesmo. Deus então proveu um meio de salvação ao aceitar a morte de um substituto, preste atenção, que seria um animal inocente em lugar deles. Esse animal levaria a culpa e a penalidade dos filhos de Israel. Veja que o animal era um substituto. Você lembra do sacrifício de Abraão? Quando Abraão pega Isaque para levar ao sacrifício, porque ele ouviu a voz de Deus, e ele leva o menino para ser sacrificado. Quando está tudo pronto, Isaque
Isaque está agora sobre a lenha. Abraão agora, ele vai sacrificar o seu filho. Quando ele levanta o cutelo para imolar o menino, a voz de Deus brada e disse: Abraão, Abraão, não faças tal, porque eu sei que agora você temes a Deus e você não tem rejeitado o seu filho. Olha do lado, Abraão, o substituto de Isaque. Olha, Abraão, eu tenho provido um substituto. Irmão, Jesus é o nosso substituto. Ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu por nós. Então Deus institui um substituto para morrer em lugar do outro. Mas esse substituto não poderia ter mancha, nem pecado, nem mácula. Então Deus olha para a humanidade e diz a Bíblia que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Até mesmo Abraão, que foi o amigo de Deus, até mesmo Moisés, que viu a glória de Deus, até mesmo Salomão, que amou o Senhor, nenhum desses era capaz de ser o nosso substituto. Mas Deus olha para a corte celestial, e Deus olha os serafins, os querubins, os anjos e os arcanjos. Nenhum poderia ser o nosso substituto, mas Deus olha para o seu próprio filho, e o seu próprio filho fala: Pai, eu vou descer, eu serei o substituto da humanidade, eu vou dar o meu sangue, eu vou dar a minha vida para salvar a humanidade perdida. Então a Bíblia diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua luz. Este Verbo é Jesus, ele é o substituto perfeito, imaculado, pronto para salvar a qualquer pecador. Glória a Jesus. Veja o exemplo agora. Agora, meus irmãos, nós tínhamos que ter um substituto, não é? Então no Antigo Testamento se pegava um carneiro que foi morto em lugar de Isaque. No Antigo Testamento, né? Havia um cerimonial muito bem preparado pelo sacerdote. Esse dia era muito especial para todo Israel. Havia o banho cerimonial com água. Ele oferecia um novilho pelos seus próprios pecados. Isso o sacerdote, Levíticos capítulo 16, versículo 12 e 13. Está dizendo assim a palavra: tomarás também o incensário cheio de brasas de fogo do altar diante do Senhor, seus punhos cheios de incenso aromático moído, e meterás dentro do véu, e porás o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Depois, preste atenção, toma 2 bodes e sobre eles lança a sorte. 2 bodes. Um bode seria para o sacrifício, o outro bode também sacrifício, mas o bode que seria escolhido para ir ao deserto chamava-se bode emissário. Eles pegavam, o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça do bode, colocava a mão sobre a cabeça dos filhos de Israel e transferia os pecados dos filhos de Israel para o bode. Aquele bode era levado para o deserto e lá o bode desaparecia, meus irmãos. Olha, preste atenção, não é o que Jesus fez conosco? Ele pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. O diabo pode até querer procurar, mas a Bíblia diz que ele lança no mar do esquecimento e ele esquece do que você fez. Deus não lança em rosto os seus pecados passados, mas Ele transforma você, um mais vil pecador, num crente abençoado, salvo e cheio do Espírito Santo de Deus. Esse bode emissário ia para o deserto e lá desaparecia, mas tinha agora o outro bode. E o outro bode agora, ele era morto, o seu sangue era agora levado para dentro do santuário e ele era espargido sobre o altar, não é? Glória a Jesus. Vamos dar uma olhadinha. O bode vivo seria sobre a sua cabeça, impunha-se as mãos do sumo sacerdote, confessava sobre ele os pecados de todos os filhos de Israel. E após essa confissão,
o bode era levado para o deserto e lá ele era solto e desaparecia. Aquele dia era feita uma assembleia solene com jejum e humilhação, era feito uma vez por ano. Todos os anos acontecia-se os mesmos cerimoniais, dando a entender que seriam sacrifícios provisórios. Na carta aos Hebreus vai falar dos sacrifícios provisórios, é o capítulo 7, do versículo 26 e 27, mas todos esses sacrifícios apontavam para um sacrifício perfeito, que é de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele apontava para um tempo futuro, quando então Cristo viria para remover de modo permanente todo pecado confessado. Aí você pode olhar Hebreus capítulo 9, versículo 28, Hebreus capítulo 10, do versículo 10 ao versículo 18. Vejam que mistério: em todos os anos em que o sumo sacerdote entrava no lugar santo, o véu sempre permaneceu intacto, o véu nunca se rasgou. Eles entravam, saía, vinha anos e mais anos, entrava com sangue, saíam, entrava com sangue, saíam, e o véu continuava intacto, nenhuma mudança, nenhuma ranhura, o caminho ainda estava encoberto. Glória a Jesus. Mas nós vamos encontrar agora alguém que oferece um sacrifício perfeito, e a Bíblia nos diz que quando Cristo entra, quando ele oferece a Deus o seu sacrifício pelo seu próprio sangue, meus irmãos, aquele véu que durou tantos e tantos anos, aquele véu que estava impedindo a entrada dos filhos de Deus, a sua presença, quando Cristo, às 3 horas da tarde, era a hora do sacrifício, ele expia-nos os nossos pecados pelo seu sangue. Quando ali Jesus Cristo, ele brada dizendo que estava consumado, quando ele entrega o seu Espírito a Deus, a Bíblia diz que o véu do templo, ele vai se rasgar de alto a baixo, a mão de Deus rasga o véu, e agora um caminho nos está aberto, você pode entrar no Santo do Santo, você tem liberdade para orar, para falar com Deus e sentir a presença do Senhor, porque esse caminho nos foi aberto. Louvado seja Deus. Agora nós vimos o sacrifício, o pacto do Antigo Testamento, vamos dar uma olhada no pacto do Novo Testamento. Um sumo sacerdote perfeito, ele era diferente de todos os demais sacerdotes, pois Jesus não tinha pecado, não havia necessidade que ele oferecesse sacrifício como os demais sumos sacerdotes. Os sumos sacerdotes ofereciam sacrifício por eles e pelo povo. Jesus Cristo não, ele é um sumo sacerdote muito diferente dos demais. Mateus capítulo 27, do versículo 50 e 51, Jesus está clamando outra vez com grande voz, ele entrega seu Espírito, o véu se rasga do alto a baixo, e agora a terra vai tremer, e agora também as pedras, elas vão se arrebentar. Olha o poder do segundo pacto. Vejam que quando Cristo entrega seu Espírito, muitas coisas acontecem, mortos são ressuscitados. Meus irmãos, meio-dia o sol se esconde, e agora esse sacrifício é perfeito. João capítulo de número 19, versículo 34, vai dizer assim, que contudo um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Olha, se jamais houve coração esmagado de angústia, este foi o sangue de Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Seu sangue estava sendo derramado porque ele estava angustiado. Ali ele estava recebendo os nossos pecados, ali ele estava expiando os nossos pecados, ali Jesus estava selando o segundo pacto com o seu próprio sangue. Glória a Jesus. Vamos dar uma olhada. Esse foi o nosso Redentor, o sangue e a água que sai
do lado, indica que ele morreu de ruptura do coração. Você imagina o que poderia ser isso? Eu já falei isso aqui, meus irmãos. Jesus não poderia morrer de uma forma sufocado. Vocês sabem que Jesus, para respirar, ele tinha que fazer muito esforço, porque praticamente os seus pulmões ficavam apertados. E Jesus agora precisava respirar. Ele não poderia morrer por sufocamento, mas diz que ele morre por ruptura do coração. O coração de Jesus, ele se rompe, às vezes se arrebentam, e agora ele dá a sua vida. Quando aquelas veias arrebentam, começa a sair sangue do lado de Jesus, porque um dos soldados vai dizer: será que ele já morreu? Vamos ver se ele está morto ou vivo. Vem com uma lança e fura o lado de Jesus, e logo começa a sair sangue, e depois sai água. Ele clamou com grande voz na cruz, e ali ele expirou. Naquele momento, exato momento, foi um momento que os nossos pecados foram expiados. Foi naquele momento que Jesus encontrou você caído, perdido na lama, sem Deus, perdido, e ali então Jesus Cristo sela a tua salvação pelo seu próprio sangue que ele verte na cruz do Calvário. Julga-se pelas palavras de João que o sangue e a água que saíram do lado de Jesus, há dois atos simbólicos. Vamos dar uma olhada, né? É provável que a água e o sangue representam dois benefícios que os crentes podem receber. Um é a justificação e o outro é a santificação. O sangue significa remissão e a água, regeneração. Quando um crente entrega a vida, um homem entrega a vida para Jesus, logo ele precisa ser regenerado. Então a água fala também da regeneração. Você lembra quando Jesus encontra Nicodemos? Jesus fala: Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não for regenerado, santificado, não pode entrar no reino. Então, queridos, a água fala da regeneração e o sangue fala da purificação dos nossos pecados. As duas são inseparáveis. Ambos emanaram do corpo de Jesus, e vejam que esse valor é um valor inestimável. Ninguém vive sem sangue e também ninguém vive sem água. Olha que mistério é a água e o sangue de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos continuar mais um pouquinho, já vamos encerrar. Mas é provável então que esses dois benefícios que a gente vê aqui, né, ele tem essas qualidades de regeneração e de purificação, e as duas são inseparáveis. Jesus entrou no santuário não levando sangue de bodes ou de bezerros, mas com seu próprio sangue, e assim efetuou uma eterna redenção. Tá bom? Veja as 10 verdades bíblicas do sangue de Jesus. As 10 verdades bíblicas do sangue de Jesus. Narra-se uma história, um fato que acredito ser verídico, muito antigo, que um crente todas as noites, quando ele ia dormir, ele pedia, orava a Deus e dizia: Senhor Jesus, cobre-me com o seu sangue precioso. Ele orava desta maneira: Jesus, cobre-me com o seu sangue e me guarda durante o meu sono da noite. E certa noite ele estava dormindo, entrou um ladrão na casa do irmão, e o ladrão entrou para roubar a casa do irmão, e aquele ladrão entra sorrateiramente, ele consegue abrir as portas, e ele vai entrando devagarinho, ele abre uma porta, ele abre outra porta, e justamente ele abriu a porta do quarto onde o irmão estava dormindo, e ele abriu a porta, e ele viu ali que havia algo derramado em cima da cama do irmão. Ele, preocupado, ele viu assim, não com muita certeza, mas ele acende uma luz e ele vê muito sangue em cima da cama, e ele vê a pessoa ali, e ele vê muito sangue, e aquele ladrão sai correndo da casa,
casa, ele sai correndo, desesperado, e ele vai até uma delegacia, e ele fala: ô policial, eu fui numa casa ali, mas eu não matei ele, eu só fui para roubar, mas eu não roubei nada, policial. E o policial imediatamente pega o ladrão e fala: não, então você vai me levar nessa casa, que eu quero ver o que aconteceu. Quando o policial chega na casa, e lá está o homem dormindo, e eles entraram, e o homem está dormindo. Aí o policial acorda o rapaz, ele acordou assustado, e viu um policial lá, e um rapaz lá, e aí o rapaz falou: mas policial, eu vi, tinha muito sangue em cima desta cama. Aí o policial, sem saber, falou para o irmão: olha rapaz, esse moço aqui entrou na sua casa para te roubar, para te assaltar, mas ele falou que quando abriu o seu quarto, ele viu muito sangue aqui em cima da sua cama, mas eu acho que ele está delirando. Aí o irmão falou: não policial, de fato Deus mostrou para ele sangue sim, porque toda noite eu oro pedindo que Jesus me cobre com o seu sangue. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Diga aí, você que está assistindo: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Esse sangue é maravilhoso. Nós temos agora 10 verdades sobre o sangue de Jesus. A primeira verdade: nós temos a redenção. Você foi redimido, você foi perdoado pelo sangue de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 7, vai dizer assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, primeiro, veja que o sangue, ele nos dá perdão. O sangue nos dá perdão. Segundo, o sangue justifica. O sangue te justifica. O sangue de Jesus é capaz de fazer de você um pecador, de fazer de você um pecador justo, pelo poder do sangue de Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 9 diz assim: logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Oh irmão, você é salvo pelo sangue de Jesus, você é justificado, você é redimido pelo poder do sangue de Jesus. Terceiro, somos santificados pelo sangue. Hebreus capítulo 10, versículo 10. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Então o sangue de Jesus, ele nos santifica, ele faz de você santo. Você é ímpio, você é pecador, você longe da graça, longe de Deus, se aproxime mais, porque este sangue vai fazer de você um santo, vai fazer de você um justo, vai justificar você, a sua alma, meu amigo, o sangue de Jesus. Em quarto lugar, nós temos a purificação através do sangue. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, de todo pecado. Você entende que o sangue de Jesus te deixa puro, te deixa limpo, te deixa lavado, te deixa o seu coração branco? É o sangue de Jesus Cristo. Não são as nossas boas obras, não são as obras sociais, não é ajuda, não é dinheiro, mas é o sangue de Jesus que nos deixa puro, que nos deixa limpo, justificado diante de Deus. Quinto, o que é que o sangue faz? Nós temos paz através do sangue. O sangue é tão poderoso que ele traz paz para a nossa vida. Paulo, na sua carta em Colossenses capítulo 1, 20, ele vai dizer: e que havendo feito por ele a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Você quer paz para a tua casa? Você quer paz para a sua vida? Então clame pelo sangue de Jesus, porque este sangue vai trazer paz para a sua casa, vai tirar o horror, vai tirar o medo, vai tirar a angústia, vai tirar o
pesadelo de dentro da sua casa, o sangue de Jesus vai trazer paz para a sua casa. Sexto, temos vitória através do sangue. Oh, que coisa maravilhosa! Vitória através do sangue. Sim, livro do Apocalipse, o capítulo de número 12, versículo 11, vai dizer assim: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Oh glória, o sangue de Jesus nos dá vitória. O sangue de Jesus vai te dar vitória nesta noite. Receba esta vitória pelo poder do sangue de Jesus. Você vai vencer, irmão. Você vai vencer, irmã. Obreiro que me assiste agora, você vai vencer pelo poder do sangue de Jesus. Glória a Deus. É a palavra de Deus que está nos dando esta certeza. Não é a palavra do pregador, mas é a Bíblia Sagrada que nos traz esta gloriosa revelação. Sétimo, fomos comprados pelo sangue de Jesus. Você não foi comprado com sangue de bode, nem de touro. Você não foi comprado com ouro ou com prata, mas você foi comprado com o sangue de Jesus Cristo. E este sangue é precioso. Foi um alto preço que Deus pagou para comprar você. Você já imaginou o quanto você é valioso para Deus? Porque nós somos comprados, meus irmãos, com sangue. Amém? E não foi com o sangue de qualquer um, foi com o sangue do próprio Filho de Deus que nós fomos comprados. Preste atenção. E cantava um novo cântico dizendo: digno é de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povos e nações. Meu irmão, olha, você não é qualquer um não, viu? Você não é qualquer uma não. Quando alguém te perguntar, você fala: já fui comprado, eu já fui comprado, Jesus já me comprou com o seu precioso sangue. Você já tem dono, crente, você já tem dono, meu irmão. Glória a Jesus. Agora, nós temos 8 verdades que falam sobre o sangue. O sangue também lava. Você já viu sangue lavar? Sangue deixar alguém puro? A Bíblia vai dizer que o sangue lava. Que mistério é esse, né? Ao invés de lavar com sangue e as pessoas ficarem toda envermelhada ou ensanguentada, o sangue é tão poderoso que ele te deixa branco. Deixa seu coração limpo, deixa seu coração mais alvo do que a neve. Está escrito assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de todos os nossos pecados. Amém? Você é lavado pelo sangue de Jesus. Então você não pode viver uma vida suja. Você não pode viver uma vida com promiscuidade. Você não pode manchar as suas vestes. Você não pode se manchar, meu irmão. Você não pode se manchar, minha irmã. De uma vez que Jesus te lavou com o sangue dele, as nossas vestiduras têm que estar prontas, porque a qualquer momento o noivo vem, e a noiva precisa estar ataviada, preparada, branca, as suas vestes brancas para encontro com o noivo. Amém? Você pode dizer um amém na sua casa aí? Permaneça suas vestes brancas, limpa pelo sangue de Jesus. 9, só pelo sangue de Jesus podemos entrar na presença de Deus. Tendo, pois, irmãos, ousadia, coragem para entrar no santuário. Esta coragem, esta ousadia nós temos pelo poder do sangue de Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo de número 19. Quando você entra na presença de Deus, nunca se esqueça que você está debaixo do sangue de Jesus. E por último, nós temos: ele purifica a nossa consciência. Oh irmão, até a consciência, o sangue é eficaz para purificar
purificar. Amém? Quem sabe a tua consciência ainda está manchada. Quem sabe o martelinho fica batendo na tua consciência, fica dizendo que você tem culpa, fica dizendo que você tem mancha, que você tem algo que ficou para trás. Mas saiba de uma coisa: se você crê no sangue de Jesus, este sangue vai purificar a tua consciência, vai limpar ela, de modo que você nunca mais será acusado pela tua consciência. Amém? Creia nesta palavra. Então está escrito assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Olha a eficácia do sangue de Jesus Cristo. Por isso, meu irmão e minha irmã, no período da ceia, no mês da ceia, valorize o sangue, valorize o pão. É o pão da presença, é o sangue do concerto, é o selo da tua salvação. Glória a Jesus. Valorizemos, pois, o precioso sangue de Jesus, que por nós foi derramado. Hebreus 10, 29, Romanos capítulo 5, versículo 9. E pelo sangue de Jesus nós seremos salvos da ira. Então, você quer um conselho? Abrigue-se debaixo do sangue, peça a Deus a cobertura para a tua alma com o sangue de Jesus Cristo, e você estará seguro, a sua casa estará seguro, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde, não porque você é bonito, não porque você é bonzinho, mas por causa do sangue de Jesus Cristo. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe e abençoe a cada um de nós. Agora eu gostaria de fazer uma oração com você agora, que você nos ouve nesse momento, você está ouvindo esta palavra, quero orar com você. Vamos pedir que este sangue precioso nos purifique, nos limpe, tire de nós toda sujeira, tudo aquilo que Deus não se agrada, pois o sangue de Jesus tem esse poder. Vamos orar? Oremos todos nós. Querido Deus e glorioso Pai, agora nós oramos a Ti, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Teu Filho, que deu a vida por nós na cruz do Calvário, derramando o Seu precioso sangue para expiação, para a redenção das nossas almas. Ó Pai, o sangue de Jesus foi derramado para que nós pudéssemos ter vitória, para que nós pudéssemos ser abençoados, sermos guardados, protegidos, purificados, santificados, redimidos e tendo a redenção pelo poder do sangue. Pai, guarde agora a casa do meu irmão, a casa da minha irmã, protege-nos, cobre-nos com o precioso sangue de Jesus. Onde este irmão for, onde esta serva tua for, Senhor, guarde ele, guarde ela, debaixo do sangue de Jesus Cristo, Pai, porque nós temos certeza que este sangue, segundo a tua palavra, nos dá vitória, nos dá vitória, nos dá vitória. Jesus, é o Teu precioso sangue, Senhor. Nós agora oramos a Ti, Te louvando e Te agradecendo por esta palavra, Pai, pela Tua santa e bendita palavra. Obrigado, Espírito de Deus, pela palavra, pela transmissão da palavra. Onde esta palavra chegar, Pai, possa abençoar, possa transformar, possa mudar, possa curar, possa edificar vidas e lares e famílias e salvar almas, Senhor, para a Tua glória, Jesus, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos e Te agradecemos, não só hoje, mas para todo sempre. Digamos todos
Amém. Recebam agora a bênção de Deus. Amém? A bênção apostólica. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus sejais com cada um de vós, não somente hoje, mas sempre. Vamos dizer todos: amém. Glória a Jesus. Deus abençoe em nome do Senhor.